Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos. Agradecemos mais uma vez a este Pai de infinita bondade, infinita misericórdia, infinito amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a este Pai mais uma vez pela oportunidade da vida, mais uma oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos e denominamos como corpo físico. Este instrumento que nós temos à nossa disposição na condição de seres imortais para trabalharmos a nossa melhoria, já que, conforme nós sabemos, nós não somos este corpo físico. Todos nós que aqui nos encontramos, este que vos fala neste momento, não é um corpo físico. Este corpo físico é o instrumento que eu utilizo neste momento para me comunicar. Mas, na verdade, você, cada um de nós que se encontra animando um corpo físico neste momento, é uma essência divina, é um espírito que provisoriamente está vivenciando mais uma experiência humana. E por isso, agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, por esses belíssimos ensinamentos exemplificados que Ele nos deixou. Aos espíritos amigos, agradecemos imensamente. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco, compartilhando estas reflexões que estamos fazendo, levando a outros companheiros, através dos compartilhamentos, a semeadura do Evangelho. Muito obrigado a todos. Recebam já antecipadamente o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje, aqui nos encontramos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões acerca do Evangelho do Cristo. E hoje trouxemos mais um capítulo do livro que tem como título Livro da Esperança, de autoria de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ou simplesmente Chico Xavier. E hoje as nossas reflexões é acerca de No Reino em Construção. Então aqui Emmanuel nos traz belíssimas reflexões acerca deste reino em construção. Mas antes de começarmos nas palavras de Emmanuel, nós faremos a nossa leitura costumeira para a nossa harmonização, até mesmo na forma de uma prece para início das nossas reflexões, do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, a mensagem de número 27. E Pastorino nos diz o seguinte: não condene os que estão em posição de destaque na política ou na administração pública. Então aqui ele coloca de uma forma genérica e nos chama a atenção que não podemos condená-los, por piores que sejam esses administradores, esses nossos políticos, nós não temos o direito de condená-los. E aí ele diz, não diga que no lugar deles faria melhor. Será que se nós estivéssemos no lugar deles, será que faríamos realmente melhor? E aí ele diz ainda, enquanto não pusermos em ação real nossas forças, não temos certeza do que são capazes. Então aqui ele nos chama a atenção que enquanto não colocarmos em ação as nossas forças, não saberemos do que realmente
somos capazes de realizar com as nossas forças. E ele diz ainda: talvez você fizesse pior. Talvez você, talvez eu, talvez qualquer um de nós faríamos pior do que estes que nós apontamos o dedo e condenamos. Então é por isso que ele diz: talvez você fizesse pior se estivesse na posição deles. E aí ele encerra dizendo: procure desculpar, porque não conhecemos as circunstâncias em que se encontram aqueles que têm sobre seus ombros o grande peso da responsabilidade pública. Procure desculpar. Procuremos, ao invés de condenar, ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar publicando matérias que são, digamos assim, ruins acerca desses nossos companheiros, esses nossos irmãos que estão na administração pública, seja na administração direta, na administração indireta, em empresas, em autarquias, em institutos e assim sucessivamente, em especial nestas tidas como coisas públicas, por piores que sejam, não critiquemos, façamos uma oração por estes companheiros para que eles possam receber boas vibrações e não vibrações ruins, de péssima qualidade, conforme via de regra, boa parte de nós fazemos. Então aqui fechamos este parêntese para chegarmos nas palavras de Emmanuel, na construção de um reino, ou no reino em construção. Então, se queremos realmente construir, e aí encaixa perfeitamente nestas palavras de Carlos Torres Pastorino, com estas de Emmanuel, se queremos realmente participar, se queremos realmente contribuir na construção deste reino sobre o qual Jesus nos fala e que Emmanuel traz aqui belíssimas reflexões, então nós precisamos mudar de atitude. Não podemos ficar criticando, não podemos ficar condenando estes nossos companheiros de jornada. É preciso que auxiliemos na construção deste reino. E Emmanuel, neste capítulo 5 do Livro da Esperança, ele tece comentários acerca destas palavras de Jesus, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 2. Lembrando que o capítulo anterior, o capítulo 4, que tem como título Perante o Mundo, Emmanuel teceu reflexões acerca das palavras de João, também do capítulo 14, no versículo 1, onde Jesus nos chama atenção para que não turbemos o nosso coração, que nós precisávamos crer em Deus e crer nele também. E aí na sequência, no versículo 2, ele disse da seguinte maneira: na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar um lugar. Então aqui Jesus nos chama a atenção que na casa do Pai há muitas moradas. E como nós estudamos no capítulo 4 deste livro da Esperança, sobre esta casa do Pai, a casa do Pai é todo o universo. Este planeta que nos abriga neste momento é como se fosse um apartamento em um imenso prédio, é como se fosse também uma sala de aula, conforme Emmanuel nos fala aqui, que é uma bendita universidade, a Terra. Emmanuel assim classificou a Terra no capítulo anterior, no capítulo 4. E lembrando também que este livro ele é belíssimo, porque já estudamos, inclusive fizemos uma palestra pública online no último domingo, com base no capítulo 3º deste livro, que tem como título Na Construção do Futuro. Então estamos realmente trabalhando na construção do futuro, estamos realmente trabalhando na construção deste reino de Deus aqui na Terra, começando pela nossa construção interior.
Então é importante que reflitamos acerca disto. E aí Emmanuel também, além das palavras de Jesus, ele destacou lá de O Evangelho segundo o Espiritismo, já que neste livro da esperança, este livro da esperança, que é composto por 90 capítulos, aqui hoje estamos no capítulo 5, ele destaca no início de cada capítulo um versículo, via de regra, um versículo de Jesus, lá do Novo Testamento, e um item de O Evangelho segundo o Espiritismo. E neste de hoje, além do versículo de João, ele destacou do capítulo 3, já que ele está falando de moradas da casa do Pai, ele destacou do capítulo 3 uma frase do item 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: entretanto, nem todos os espíritos que encarnam na Terra vão para aí em expiação. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção que nem todos aqueles que encarnam aqui na Terra ou que reencarnam aqui na Terra estão aqui em expiação. Muitos deles estão aqui em missões grandiosíssimas para nos auxiliar, nos mostrando e relembrando o caminho sobre o qual Jesus nos disse. E o próprio Cristo também veio à Terra para nos relembrar estas verdades. Tantos outros vieram após o Cristo, tantos outros mensageiros vieram antes do Cristo, relembrando, e Jesus veio na condição de personificação máxima do amor aqui na Terra. Ele veio naquela condição de guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Então aqui Emmanuel, com base nestas palavras de Jesus e dos Espíritos amigos, de Jesus, quando ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, e como dissemos no estudo anterior, se Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas, o que significa morada? Morada significa que existem moradores, porque se não existissem moradores, não seria morada, seria uma casa abandonada. Porque via de regra, quando você enxerga uma construção, uma casa em um determinado local, você questiona quem mora ali, tem morador naquela casa? Então Jesus disse que há muitas moradas. Se há muitas moradas, sem sombra de dúvida, que todas elas possuem moradores de acordo com a condição evolutiva daquele local, de acordo com a condição de habitabilidade daquele ambiente. Então aqui Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: escutaste o pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas agressivas do mármore de obra-prima inacabada, e costumas dizer que a terra está perdida. Então aqui Emmanuel nos fala que, via de regra, nós falamos ou ouvimos os outros falarem que por tudo isto que ainda existe aqui na Terra, o pessimismo, as deficiências humanas, todos esses problemas que ainda campeia aqui na Terra, nós via de regra falamos ou ouvimos falar, não, a Terra realmente está perdida, não tem salvação. E aí ele diz na sequência: observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Multidões, conforme ele nos fala aqui, que trabalham silenciosamente no reino em construção. Eles estão trabalhando silenciosamente, ao passo que nós estamos olhando e criticando as outras criaturas, apontando os seus defeitos, querendo que o ano seja melhor para nós e não nos preocupando em sermos melhores para o próximo ano ou para este ano, conforme Emmanuel nos disse exatamente no encerramento do estudo do capítulo anterior, que é o capítulo de número 4. Prestemos atenção o que Emmanuel nos disse
que encaixa perfeitamente para este início de ano, quando nós queremos que o ano seja melhor do que o ano anterior, mas não nos preocupando em sermos melhores do que fomos no ano anterior. Então Emmanuel nos diz o seguinte: afirmas que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Então aqui ele fala que, via de regra, nós afirmamos que estamos esperando pelo auxílio do mundo. E aí ele afirma da seguinte maneira: entretanto, é o mundo que espera confiantemente por ti. Então, quando nós estamos esperando pela melhoria do mundo, na verdade o mundo é que está esperando pela nossa melhoria, pela nossa contribuição em nos melhorando e auxiliando na melhoria do mundo. E aí ele segue dizendo o seguinte, aqui neste capítulo 5. Compulsaste, ou seja, folheastes as folhas da imprensa, lendo a história do autor de homicídio lamentável, e sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão acerca daquele acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Então aqui ele fala que, via de regra, nós também falamos isto quando enxergamos, quando temos acesso a uma notícia de um crime. Ah não, esse mundo, conforme no parágrafo anterior, este mundo está perdido, está todo mundo mergulhado no crime. E aí ela assevera na sequência, Emmanuel, recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Então, quando nós enxergarmos e constantemente com esta mídia que nós temos hoje, temos acesso a todo tipo de informação, não classifiquemos as pessoas de uma forma generalizada, como sendo todas delinquentes, como sendo a maioria no mundo do crime. Prestemos atenção e olhemos à nossa volta pais e mães abnegados que estão trabalhando com heroísmo para que a delinquência desapareça. E aí ele diz na sequência o seguinte: conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando acremente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admites que a juventude moderna se encontra adiantada ou em adiantado processo de desagregação do caráter. Então, via de regra, nós falamos ou ouvimos falar: ah não, a juventude da atualidade está toda perdida, não tem salvação. E aí prestemos atenção o que Emmanuel nos fala. Relaciona todavia, no meio desta juventude, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias, imolando o próprio corpo à fadiga precoce, para integrarem dignamente a legião do progresso. Então, enquanto uns, felizmente, muitos outros estão trabalhando, enquanto uns estão indo pelo mundo do crime ou estão mergulhando no mundo do crime, conforme ele nos fala aqui, selvageria e loucura, milhões e milhões de rapazes e moças, ou seja, a nossa juventude, estão trabalhando arduamente para que realmente possam se integrar com dignidade na legião do progresso ou na legião de seres em progresso. E ainda Emmanuel acrescenta o seguinte: sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos. Sim, nós sabemos que há muitos companheiros que são habituados aos prazeres noturnos, e ao vê-los
comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Então, quando nós observamos isto, também falamos ou ouvimos falar, não, o mundo realmente está perdido, porque todo mundo está nos prazeres noturnos. Esta multidão de gente nos prazeres noturnos, estragando a sua própria saúde, não trabalhando no bem. E aí ele diz o seguinte, que ao invés de fazermos esta observação, é preciso que nós reflitamos, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto das máquinas, em hospitais e escritórios, nas atividades de limpeza e da vigilância, de modo que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Ou seja, não são todos os que estão nos prazeres noturnos. Felizmente tem uma legião, milhões e milhões de seres humanos aqui na face da Terra que estão trabalhando arduamente nas fábricas, junto às máquinas, nos hospitais, nos escritórios, nos serviços de limpeza, de vigilância, na produção e na cultura, na saúde e na tranquilidade, para que realmente todo o povo possa ter uma certa segurança. E ainda Emmanuel acrescenta o seguinte, já chegando no final das suas observações, das suas reflexões acerca desta construção, acerca deste reino que se encontra em construção aqui na Terra e que está esperando a sua contribuição, está esperando a minha contribuição, está esperando a contribuição de todos nós. Então Emmanuel acrescenta o seguinte, marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e esposas a convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Então, quando nós observamos, conforme ele fala aqui, aquelas pessoas que enrijeceram mãos e bolsos na sovinice, no egoísmo, na vaidade, na arrogância, aí nós queremos classificar todas as pessoas como sendo aquelas que estão no campo da avareza e também na crueldade. Aí ele lembra o seguinte, considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de servir. Ou seja, não são todos, são poucos aqueles que estão administrando provisoriamente grandes fortunas que se comportam desta forma. Existem muitas pessoas milionárias, financeiramente falando, que sabem administrar corretamente esses bens, porque eles sabem que esses bens não são deles, não são dele, e que ele está administrando provisoriamente, que em breve tudo isso mudará de mão. Então, conforme ele nos fala aqui, são milhões e milhões de tarefeiros no serviço e da beneficência, que estão diariamente colocando dinheiro em circulação em benefício de todas as criaturas. E aí Emmanuel encerra esta belíssima reflexão nos dizendo o seguinte, não condenes. Se nós já adotamos esta atitude, mudemos de atitude. Não condenemos a terra pelo desequilíbrio de alguns. A terra não tem culpa. A terra não está perdida. O mundo não está perdido. Nem essas criaturas, conforme ele relacionou aqui várias, nem essas criaturas que ainda não aprenderam a se comportar mais próximo do correto, pelo menos,
nem elas estão perdidas, porque Jesus nos prometeu que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou se perderia. Ele cuidaria de todas elas, ou seja, de todos nós, e levaria todas estas ovelhas, ou todos nós, em segurança ao aprisco, ou seja, ao reino que está em construção. E aí ele encerra dizendo o seguinte, após ele dizer que não condenes a terra pelo desequilíbrio de alguns, é preciso que meditemos em todos os que se encontram suando e sofrendo, lutando e amando, no levantamento do futuro melhor, e reconhecerás que o divino construtor do reino de Deus no mundo está esperando também por ti. Então, o divino construtor do reino de Deus no mundo, ele está esperando. Ele não está esperando de braços cruzados. Ele continua trabalhando, mas está esperando por ti também. Está esperando pela minha contribuição, pela sua contribuição, pela nossa contribuição, porque muitos estão sofrendo, muitos estão lutando, suando, amando para o levantamento de um futuro melhor. Que possamos todos nós engajarmos neste serviço em construção do reino, suando, lutando, amando e servindo para auxiliarmos esse divino construtor que está esperando pela nossa contribuição. Que possamos dar a contribuição que o divino construtor está aguardando de cada um de nós. Reflitamos acerca disso, meus irmãos, e não fiquemos apenas nas reflexões para chegarmos à conclusão que, mas as palavras de Emmanuel são belíssimas reflexões, e ficarmos apenas nisto. É preciso que nós mudemos pouco a pouco as nossas atitudes, nos transformando em pessoas melhores. Neste ano que acabou de iniciar, que possamos realmente, para nós que ainda não iniciamos verdadeiramente um processo de transformação, que possamos começar agora, no aqui e no agora, para hoje, porque o divino construtor está esperando por ti, está esperando por mim, está esperando por todos nós. Um abraço fraternal e até a próxima oportunidade. E que possamos seguir adiante as pegadas deste divino construtor, o Mestre de Nazaré.